Bonitinho, deixar essa bolota pro lado de dentro. Perfeito. Esperamos que sim, né? Esperamos que dê tudo certo. Gente, deixa eu contar pra vocês as expectativas versus a realidade. Eu queria já gravar esse vídeo arrumada, mas eu lembrei de um vídeo que eu tenho lá no meu Instagram, que foi na verdade uma live que eu fiz, me maquiando e conversando com as pessoas, quando eu não tinha 10% de conteúdo pra agregar na vida das pessoas. Eu fiz uma live, eu fazia lives já, só pra falar sobre mentalidade, sobre coisas, etc. E aí, como eu tinha que fazer um vídeo como esse, pra conversar com vocês, eu pensei, vou fazer então, me maquiando. Já que eu tô com esse tempo que eu preciso me maquiar, eu aproveito a produção pra gravar outros vídeos depois e vocês fingem que tá tudo bem. Então, esse é um vídeo de conversa, uma conversa profunda. Não roteirizei, eu tenho ideias de como eu quero conversar com vocês sobre isso. E o título tá aí, né? E quando nada mais faz sentido. Então, eu acho que é uma fase interessante de conversar com vocês. E depois ouvir vocês também, né? Então vai ser aqui no YouTube, porque eu não preciso me limitar a tempo pra conversar. E é uma plataforma que eu particularmente amo consumir, então eu quero muito explorar aqui pra conversar mais profundamente, né? Usar o Instagram como mais um dia a dia, lifestyle, também falar das empresas, enfim, mas aqui realmente a gente poder aprofundar mais a conversa. Então é sobre isso. Espero que vocês gostem e bora! Eu acabei de chegar de viagem, então se aparecer uma mala aqui eu me mexer, porque minha mala realmente está ali atrás. E eu não vou olhar pra câmera, infelizmente, vou olhar pra tela, porque é onde eu me vejo. Então a gente vai ter que superar isso juntos, tudo bem? Vai ser uma conversa muito de boa, quero realmente abrir aqui pra vocês alguns pensamentos e, enfim, enquanto me maquio, eu espero que eu consiga fazer os dois ao mesmo tempo, né? Eu não tenho TDAH nem nada do tipo, então vamos lá. Então, por que essa conversa primeiramente? Primeiro que eu estou, este ano, aconteceram algumas coisas muito legais no ano passado, 2024, a gente tá agora em maio, terminando maio praticamente de 2025. E 2024 foi um ano, assim, que muita coisa mudou, né? Desde o início do ano, acho que talvez algumas pessoas saibam, a nível de negócios, a nível de vida, muita coisa mudou em 2024, que impactou e gerou muitos frutos em 2025, né? Então, o plantio, as decisões, as renúncias de 2024 geraram muitos frutos em 2025. Então eu entrei em 2025 numa vibe e num formato de trabalho que eu estava, tipo assim, muito realizada, sabe? Porque eu estava com os negócios rodando, eu consegui eliminar aquilo que eu não queria mais fazer, eu consegui me posicionar. Realmente eu tava trabalhando já do formato que eu queria trabalhar, enfim, tipo, zero reclamações, né? Trabalhando na minha cidade, viajando também bastante. Então foi um ano que eu entrei assim, com muitas certezas. Então, ufa, certeza de que tudo até aqui, então, tudo que aconteceu, de bom, de ruim, deu certo. Deu certo, os frutos estão aí, os negócios estão crescendo, a vida tá acontecendo e tudo mais. E aí, mais ou menos no início de abril, isso aí, gente, janeiro, fevereiro, março, de boa, nada demais, debaixo do sol. Foi um ano que eu realmente consegui me dedicar mais à espiritualidade, então foi um ano que realmente eu consegui priorizar meu devocional, minha atividade física, meu treino. Então por que eu falei que eu tava realizada? Não pela questão profissional, mas porque como o profissional estabilizou, eu conseguia focar no pessoal. Então, treinar, comecei jiu-jitsu, corrida, tava fazendo minhas aulas de inglês, vários outros cursos interessantes, administrando os negócios também. Então, tipo assim, zero desconfianças de que algo poderia mudar na minha vida esse ano, né? Até que, olha, gente, eu tenho um lequezinho aqui. Até que, deixa eu só fazer aqui, não sei o quanto disso atrapalha a gravação. Até que no início de abril, e abril é um mês sempre bem diferente na minha vida, porque é o mês do meu aniversário. E por que é um mês diferente? Eu não sei vocês, eu amo fazer aniversário. Eu amo ficar mais velha e assim, ficar mais velha e comemorar mais um ano de vida. Eu amo essas datas, indiferente se eu tô com várias pessoas, poucas pessoas, eu amo o meu aniversário. É uma data que eu sempre gostei bastante de comemorar. Só que também é um período que todos os anos acontecem grandes coisas na minha vida, porque ou eu fico bem introspectiva sobre decisões, sobre vida, sobre tudo, tipo,
as maiores decisões, assim, que impactaram bastante a minha vida, a maioria foi tomada em abril, porque é um mês que eu tô, assim, muito de querer novo ciclo, nova fase e tudo mais. Então, abril sempre vai ser, assim, acho que meses bem interessantes, assim, não é nada de... O que eu tô falando pra vocês é nada místico, tá? São coisas que realmente acontecem. É o mês do meu aniversário e eu começo a fazer uma retrospectiva do ano passado pra esse, tipo, coisas que acontecem. E decisões que acabo tomando, né? Tá, beleza. E aí, junto com o mês de abril, que é o mês do meu aniversário, o que aconteceu? Eu comecei no início do mês a sentir uma dor muito forte no meu dente. Muito forte. Mas, tipo assim, uma dor de não conseguir comer direito, sabe? Tipo, uma dor bem doída de dente, aqui, nessa região aqui. E eu ignorei com sucesso essa dor, fui seguindo minha vida, vivendo minha vida normal. Até que, umas 2 semanas antes da Páscoa, mais ou menos, a Páscoa foi no dia 20 de abril, bem no meu aniversário. Umas 2 semanas antes da Páscoa, eu comecei a ter, eu senti uma dor muito forte que eu não dormia a noite toda. Tipo, foi uma dor assim que pegava, doeu toda a minha boca, todos os dentes, não era só um dente. Doeu toda a minha boca, doía aqui a lateral do meu rosto, minha cabeça, doía tudo. Tipo assim, era uma coisa que, sério, eu não fazia ideia do que poderia ser, etc. Gente, a minha pele está muito seca por conta dos remédios, a minha pele tá bem impactada, enfim. E aí, essa dor, ela foi uma dor assim, que eu não dormia a noite toda, e daí ali eu achei estranho, falei, opa, calma, né? Então eu acho que não é somente, sei lá, um bruxismo. Cogitei bruxismo, porque não doía um dente, doía toda a minha cara, entendeu? Fui na dentista, fiz um raio-x, o que era? 23 anos, não tinha nem feito 23, tava com 22 anos, o que era? Siso. E siso que inflamou, entendeu? Tipo, caos na terra. Um siso dentro, não saiu, que inflamou. Logo, vimos que todos os meus sisos estavam aqui dando as caras e iam encher o meu saco. Até aí, tudo bem? Até eu saber a dor absurda que era. Gente, sinceramente, comenta aqui quem que já teve siso inflamado. Meu Deus do céu, sério, é horrível, é horrível. E aí, o que aconteceu? Depois, quando o meu siso inflamou, ali eu já tive que começar a tomar antibiótico. Mulheres me entendem nesse momento. A gente tomar antibiótico é a pior sensação do universo. Mexe nos nossos hormônios, eu acho, sei lá, prejudica tudo, sabe? Tipo, a gente retém líquido. Daí misturou. Aí olha só, eu tava numa rotina de correr, jiu-jitsu, tudo normal. Eu parei de treinar, não podia treinar, porque podia dar uma, sei lá, uma hemorragia, o sangue circulando na minha cara, não podia. Parei de treinar, isso ali há um tempo, né, ali no início de abril. E parei de correr, então fiquei xoxa. A atividade física pra mim, ela é assim, essencial para o meu humor, pra minha vida. Sempre foi, sempre treinei, sempre fiz alguma coisa. Parei com tudo e tomando antibiótico. Aí, quando isso aconteceu, eu não sou a pessoa, gente, que espiritualiza todas as coisas. Apesar de ser cristã e saber que tudo que acontece na minha vida é por uma permissão de Deus e porque Deus tem um propósito, uma missão com isso, claro, né? Alinhado com o meu livre-arbítrio, porque eu sou eu que faço as coisas, enfim. Eu não sou a pessoa que espiritualiza tudo, não. Mas esse negócio do dente me deixou muito pensativa, sabe? No sentido de, cara, do nada. Tipo, não é uma doença, tá? Então não é uma coisa assim que vou me internar no hospital. Mas uma coisinha pequena como essa pode fazer com que, tipo, uma rotina fique desestruturada, desequilibrada. Isso impacta no meu emocional, isso impacta no meu físico, impacta no meu mental. E aí vem, ok, eu não tenho controle das coisas, graças a Deus por isso, é Deus que tá comandando tudo. Mas o que eu posso absorver disso, né? Se tornou uma fase que eu precisei ficar mais off. Como ele inflamou, bem inflamado, eu não conseguia falar direito, não conseguia comer, eu tava com muita dor, meu rosto inchou já de cara, assim. O que eu tenho que fazer com isso? Decidi fazer um detox de rede social no início de abril. Parei de postar e parei de acompanhar todo mundo que eu acompanhava na minha rede social. Eu já sigo pouquíssimas pessoas e essas pouquíssimas pessoas eu parei de acompanhar elas. E aí, quando a gente se permite desligar do mundo, silenciar os ruídos do nosso redor, é o momento em que Deus começa a falar, a gente começa de fato a ouvir o que Ele tem a dizer da nossa vida. Mas de novo, tá? Eu não tava espiritualizando tudo. Eu fiz o detox de dopamina ali, de parar de ter redes sociais, porque eu pensei, cara, eu vou parar, entende? Tipo, não tinha um motivo específico, tipo, não dependo disso pra
para os meus negócios, né? A não ser dos meus clientes, enfim. Falei, vou fazer isso. É uma frase que eu ouvi esse final de semana. A gente só governa sobre as coisas que a gente consegue renunciar. Então, se eu não consigo ficar sem redes sociais, ou acompanhar a rede social, ou ficar postando na rede social, significa que aquilo me domina. Então, esse exercício da gente trabalhar as coisas que a gente hoje tá muito viciado, muito no dia a dia, assim, de uma forma muito... Tipo, parece que já faz parte da gente, mas não deveria ser. É bem interessante fazer. Tipo, corta isso por um período pra ter certeza se realmente você não tá dependente daquilo, né? Foi o que eu fiz. E deu certo. Mas a gente fica mais vulnerável ao espírito, obviamente, porque a gente começa a fazer esse detox. Eu tive que mudar a minha alimentação, porque eu não tava treinando e tava retendo muito líquido. Então eu tive que mudar a minha alimentação, comer menos e comer mais equilibrado, tomar bastante água. Pois então, ficamos sensíveis ao espírito. Nesse período que eu fiquei sensível ao espírito, gente, começou a vir o título desse vídeo. Quando nada mais faz sentido, começou a me perguntar assim, falei, cara... Gente, vamos lá, pergunta simples, nada complexo, tá? Beleza, tô aqui, tô com as empresas rodando, tô com os negócios fluindo financeiramente, tô crescendo e tal... Não tô mais tão dependente de ficar indo em evento, em lugares, não tô mais tão dependente disso como era no início da minha carreira, da minha jornada. Já tô podendo ser mais seletiva com as pessoas, com os clientes. Beleza. Mas e o propósito? Que tipo de vidas eu tô impactando através do que eu estou fazendo? E aí, gente, vem há 2 anos atrás, eu preciso voltar umas casinhas pra explicar pra vocês uma coisa. Eu sempre fui muito comunicativa nas minhas redes sociais, sabe? Eu não tenho muitos seguidores, assim, mas os seguidores que eu tenho, eles são seguidores que realmente acompanham a minha vida. Nunca fiz anúncio, nada do tipo, e meu Instagram, ele nunca foi, assim, 100% profissional, sabe? Eles, tinha conteúdo ali, mas não era, assim, sabe? Aquela coisa, apesar de eu sempre trabalhar com isso. Mas o meu Instagram, eu sempre compartilhei muito sobre a minha vida, sobre as coisas que aconteciam. Eu nunca tive vergonha, eu nunca tive problema com comunicação. Glória a Deus por isso, eu nunca tive nenhum problema mesmo em falar, em trazer e tarará. Sempre foi de boa. E há 2 anos atrás, praticamente 2 anos atrás, que eu lembro que foi no início do ano, então... provavelmente fazendo 2 anos, ou 1 ano e meio, mais ou menos, eu recebi essa mensagem aqui. Essa mensagem aqui, eu já falei sobre ela no primeiro vídeo que tá aqui no canal, mas eu vou trazer de novo, porque se tu não viu, talvez agora tu vai olhar esse vídeo, dá no mesmo, tu olhar lá ou tu olhar aqui. Eu recebi esta mensagem, que fala, que é uma das meninas que me segue, é uma pessoa que eu conheço, que me pediu conselhos sobre carreira, sobre decisões, enfim, mas ela é da minha idade, né? Quando eu recebi essa mensagem há 2 anos atrás, 1 ano e meio atrás, enfim, isso já mexeu muito comigo, tá? Então, assim, o processo do que está acontecendo hoje, em maio de 2025, ele não é um processo de agora, não é uma coisa que aconteceu esse final de semana e eu estou vindo aqui falar com vocês. Não. Eu preciso que vocês entendam que grandes decisões da nossa vida, grandes passos que a gente tem que dar, muitas vezes, no momento em que a gente tem clareza sobre esse passo, a gente não tá pronto para dar ele. E tá tudo bem. O que eu quero dizer com estar pronto? Eu vou falar um pouco sobre isso aqui, eu acho, mais pra frente, porque não tá pautado o vídeo. Mas às vezes Deus traz uma palavra pra gente, tipo assim, larga esse emprego, larga esse relacionamento, larga essas amizades, larga esses ambientes, e talvez tu tenha clareza daquilo naquele momento, mas você não tá pronto para aquilo, e tá tudo bem. Então, a gente que é novo, a gente é jovem, a gente tem coragem com muita facilidade, muito mais facilidade do que muito adulto. Então, agir com impulsividade é muito mais fácil para nós, só que a gente não calcula as consequências disso. Então, o que eu tô trazendo para vocês hoje, eu quero dizer que não é assim, eu tô trazendo uma cronologia desde que meu dente inflamou, porque eu voltei de novo para essa introspecção, mas entender o meu propósito, realmente entender o que eu preciso fazer com o que eu acessei até então, já faz mais ou menos 1 ano e meio que isso foi me entregue por Deus, que é essa mensagem que eu mostrei pra vocês. Então eu recebi essa mensagem ficou na minha cabeça, porque assim, eu nunca me vi como uma pessoa bem sucedida em áreas da vida, sabe? Porque eu sou muito nova. Então assim, ok, eu fiz bastante coisa, eu me movimentei bastante, mas nunca ser bem-sucedida. Eu tenho tanta coisa pra fazer, eu ainda tô assim, apagando incêndio todos os dias, eu ainda tô assim, sobrevivendo em algumas coisas, tipo,
Mas o que o outro vê é diferente, né? Então, as pessoas, realmente, elas vão olhar para o que eu mostrar. E é claro que a gente não fica sangrando em tanque de tubarão, a gente não chega na rede social e fica falando dos nossos problemas. Mas me trouxe muito assim, cara, ok, eu não tô longe de ser uma pessoa bem-sucedida, inclusive ser bem-sucedido pra mim nem tá linkado a trabalho, tá linkado totalmente à minha família, ao meu propósito. Mas eu ainda não tenho família, eu ainda não sou casada, não tenho filhos, então eu tô tão longe ainda de realmente visualizar uma plenitude, mas até onde eu cheguei, eu sei que já é o suficiente para trazer pessoas que ainda não chegaram até aqui. Aonde eu cheguei, acessar o que eu acessei, olhar o que eu estou olhando, entender o que eu estou entendendo, já é o suficiente para quem está um passo, 2, 3 atrás de consciência, de business, de espiritualidade, enfim. E aí, quando a gente entende que Deus, ele nos permite acessar coisas, a viver experiências, a ter níveis de consciência, não para nós, mas para o reino, a gente entende que não é sobre a gente, até onde eu vim, o que eu conquistei, é sobre o que eu faço com isso para impactar a vida de mais pessoas. Agora vocês vão começar a entender por que de propósito, por que de até do que não faz mais sentido. Então, só que eu não estava pronta no ano passado. Então é aí que eu chego no ponto de, ok, veio essa clareza, mas eu não estava pronta. No passado eu estava num turbilhão de questões quando essa mensagem veio até mim. Eu estava fechando uma sociedade, eu estava remodelando todo o meu modelo de negócio, eu estava sozinha dentro de um negócio, sozinha com meus colaboradores, enfim, eu estava tomando decisões muito difíceis aos meus 21 anos de idade, porque quando eu recebi essa mensagem eu tinha 21 anos de idade. E então, assim, não era o momento, mas a sementinha foi plantada. Isso não saiu da minha cabeça. Até que, ano passado, daí recebi essa mensagem, e na metade do ano, se vocês perceberem, né, muitas coisas aconteceram, eu comecei a comunicar um pouco mais aqui pra vocês sobre juventude, muita coisa, e Deus veio me trazendo muitos insights sobre jovens. E quando eu falo de insights, são pessoas vindo até mim. Então, quando eu falo pra vocês que eu não tenho muitos seguidores, mas os seguidores que eu tenho, eles são muito engajados comigo, é porque muitos ali me conhecem de épocas que vocês não têm noção, vocês não têm ideia. Quem olhar esse vídeo aqui e lembrar de mim com 20 anos, porque eu tô com 23, mas eu com 19, com 20 anos, eu era outra pessoa. A minha transformação, ela foi assim, rápida, intensa, porque eu sou assim, tipo, eu sou intensa nas coisas. Eu acessei uma consciência, depois que eu vejo, eu não desvejo. E eu não volto atrás. Então, eu era outra pessoa, sabe? Realmente, assim, as pessoas que me acompanham, elas viram muito a minha evolução. Quem me conhece há 4 anos, 5 anos, viu muito a minha evolução e vinham até mim conversar, pedir, perguntar, tipo, como é que você fez? Como é que tu fez transição de carreira? Como é que tu saiu do CLT e começou a empreender? Como que o marketing chegou na tua vida? E sempre que eu ia respondendo, novos downloads vinham, sabe? Tipo, parece que era muito Deus querendo encaixar as peças na minha cabeça, sabe? Do tipo assim, gente, nunca teve um plano. Nunca teve um plano. Nunca teve um planejamento. Eu sempre fui fazendo o que precisava ser feito aonde eu estivesse. Desde que eu era estagiária, com 14 anos de idade, até eu ter o meu primeiro e único CLT, e crescer muito lá dentro, e sair para empreender. E o empreendedorismo, eu não planejei ele. Minha família é de longe a família provável de ter empreendedores. Eu sou a única, eu acho. Tenho quase certeza absoluta que eu sou a única. Eu sou a mais nova e a única, né? Tirando, claro, os bebês, enfim, né? Tipo, os primos, etc. É totalmente improvável de onde eu vim eu estar onde eu estou. Totalmente improvável. E um dia, talvez, eu conte a minha história pra vocês. Talvez não, obviamente que eu vou contar, né, a minha história. Mas não vai ser hoje. É improvável. Então, nunca teve um plano. Eu sempre fui conduzida. Sempre fui conduzida. Pelos meus pais, pelas pessoas, etc. Mas eu sempre fui uma boa ouvinte das pessoas certas. E é aqui que a gente chega nesse lugar que estamos hoje. Então, quando Deus plantou essa sementinha pra mim de... opa, calma lá, não é sobre você e como que tu já consegue ajudar muitas pessoas, foi quando veio no ano passado os Jovens Incomparáveis, que é um senso de comunidade, é um ambiente, é um movimento
que veio para trazer identidade, clareza, visão, propósito para a vida da juventude. Porque eu acessei isso, porque eu sei o impacto de, num curto espaço de tempo, a gente acessar um nível diferente de mentalidade e isso gera muito resultado na gente. Muito resultado. Resultado financeiro, Camille, também. Mas é resultado de ambiência, de pessoas, de saúde, de vida. Vocês não fazem ideia. E quanto mais a gente demora para decidir, para agir, conforme aquilo que a gente acessa, mais o caos vai acumulando, sabe? Então essa clareza veio para mim. E quando isso veio muitos movimentos que eu fui fazendo. Tipo assim, eu fiz ali... Acho que eu gravei as aulas, eu fiz uma sequência de aulas, eu fiz um close friends lá no Instagram, pra botar a galera lá dentro, mas nada muito consistente, sabe? Mas também tem a ver com, de novo, não estar preparada. As empresas que eu tenho sempre exigiram muito de mim, sabe? Tipo, exigem bastante de mim. Nunca foi o momento certo. E aí, veio pra esse final de semana que eu vivi hoje, né? Tipo, agora que eu estou gravando esse vídeo aqui. Nunca vai chegar o momento certo. Porque nunca chegou o momento certo pra mim. Nunca teve. A sorte sempre me encontrou em preparo. A sorte sempre me encontrou fazendo coisas, me movimentando, fazendo acontecer com o que eu tinha. Sem ter o conhecimento necessário, sem ter as habilidades necessárias. A sorte sempre bateu na minha porta no momento em que eu estava à frente dela. Tipo, ela tava atrás de mim, correndo atrás de mim, porque eu já tava andando, já tava fazendo acontecer, mesmo sem a sorte. E aí veio muito assim, chega de procrastinar, chega de ficar contando historinha, né? A gente se desenvolve, a gente acessa níveis diferentes e a gente tem a obrigação de levar isso adiante. Claro que nem todo mundo vai ter o dom pra isso, né? Não tô falando que todo mundo tem que fazer o que eu estou fazendo. Eu só estou dizendo que eu sei que Deus, ele não me deu os dons que eu tenho. De comunicação, de marketing, de negócio, de ambiência. Tudo que eu fiz até hoje, que deu muito certo, que deu muito errado, porque assim... dentro de uma linha do tempo, o que deu errado é em quantidades muito maiores do que o que deu certo, mas o que deu certo foi muito assertivo. Eu não fiz tudo isso pra minha honra e glória. Claro que não, é honra e glória de Deus. E por consequência, de outras pessoas. Então, gente, tem muita coisa, tá? Muita coisa ainda, muitos outros detalhes que eu quero compartilhar com vocês, mas eu não fiz nem 30, 20% da maquiagem. Então, eu pensei, chega de procrastinação, de não trazer pro mundo a mensagem. Tem os negócios rodando, tem as empresas acontecendo ali e tudo mais, mas principalmente o propósito que eu quero trazer, a missão que está nas minhas mãos. E eu sei que isso não é meu, porque não fui eu que fui atrás de novo, veio até mim. Então, não é eu que, eu vivi isso aqui e eu acho que eu sou o suficiente pra... Não, eu não acho nada, eu não tenho certeza de nada. Eu não tô nem 20% da minha vida vivida, tenho tanta coisa pra fazer, tanta coisa pra errar, tanta coisa, mas até onde eu vim, até aqui, até hoje, o dia de hoje, eu sei que já é o suficiente pra ajudar muitas pessoas. Muitos jovens que hoje vivem vidas que eu acompanho, porque de onde eu vim, eu acompanho muitas pessoas que estudaram comigo, que moravam onde eu morava, que vivem vidas bem iguais às que eu vivia e que infelizmente não tiveram, talvez, as mesmas oportunidades ou até tiveram e não souberam aproveitar no momento certo, porque, de novo, existe um momento certo para tudo, inclusive para as oportunidades. Lembram que eu falei para vocês? O meu propósito, ele foi me apresentado há quase 2 anos atrás. Eu estou há 2 anos me preparando. Eu estou há 2 anos ainda na minha fase de desenvolver. E ainda tenho muito, né? Mas não era o momento certo ainda. Eu tinha que passar por outras coisas, eu tinha outras etapas da vida ainda para poder realmente estar aqui hoje falando com vocês. Mas chega um momento que aí a procrastinação não é mais essa desculpa que eu estou falando de o momento certo e tudo mais. Então, quando eu vi que era procrastinação, porque começou a vir muito mais mensagens parecidas com aquela que eu mostrei pra vocês, aí eu vi, opa, calma, então agora é procrastinação, agora é hora realmente de vir pra ação, agir, né? Então,
Gente, sabe uma coisa que eu percebi? Que eu não mostrei as maquiagens que eu tô usando. Mas, tipo assim, não sei se faz isso nesses vídeos, mas a minha base é da Francine. Meu corretivo é da Catherine Hill. Cor A3 da Catherine. Cor CC4 da Fran. E o meu pó também é da Catherine Hill. Mas agora eu estou passando ele, eu não consigo falar. Daqui a pouquinho eu falo. E é uma luta, hein, gente? Tá maquiando aqui. As blogueiras que, olha, se puxam, hein? Maquiando e falando. Não é tão fácil assim. Sujar a roupa aqui é 2 palitos. Então, por que eu tô fazendo esse vídeo? Não é bem um anúncio, não é bem um anúncio de uma nova fase, não é isso. É só porque realmente eu quero dizer pra vocês que quando nada fizer sentido pra vocês, o próximo passo pra que faça sentido é algum ato de coragem teu que precisa acontecer. E a cor da Catherine é assim. Quando nada mais fizer sentido, e esse sentido não é fazer sentido pra ti, é fazer sentido para o teu propósito, isso vai ser tão claro, mas tão claro pra ti, que o que tá dentro de ti não vai ficar quieto. Então eu sei o quanto existem jovens que estão incomodados, muito incomodados, com o que acontece no mundo, pra onde a gente tá indo, pros valores que estão sendo impostos, para as obrigações que estão sendo impostas, e agora eu não tô falando aqui de política, de religião, também estou, né? Não vou dizer que não, na verdade. Mas eu não tô citando coisas específicas, eu estou falando do mundo em geral. Eu sei que existe jovens que estão muito incomodados, porque eu hoje convivo com muitos jovens incomodados, e eu fui essa jovem incomodada e eu só não sabia, tudo deixou de fazer sentido pra mim. Algumas amizades deixaram de fazer sentido, negócios deixaram de fazer sentido, ambientes, palavras, atitudes minhas deixaram de fazer sentido. Tipo, todos os meus finais de semana, apesar do dinheiro que eu tinha pra poder gastar com festa, com loucura, porque, meu Deus do céu, de novo reforço, quem me conheceu há anos atrás sabe muito bem que eu sou bem improvável pra estar aqui. Sempre fui muito inteligente, tá? Mas improvável de ser exatamente como eu sou hoje. E quando a gente entende que isso está nos incomodando, que isso não faz mais sentido, é alguns atos de coragem que estão faltando, só que eu entendo a falta da tua coragem para não conseguir se afastar das pessoas que te fazem mal, para não conseguir se entregar, buscar a Jesus de repente, porque isso pode ser algo que tá hoje no teu coração e tu não sabe nem por onde, como, de que forma, mas tu só sente esse vazio. Talvez tu seja um jovem até que já tá aí realizando, conquistando coisas, mas tem um vazio no teu coração, porque isso aconteceu comigo quando realmente Jesus entrou na minha vida. Era quando eu realizei muitas coisas e, tipo, estava totalmente infeliz. As amizades, o trabalho, talvez o trabalho não faça mais sentido, ou a tua carreira, ou o teu empreendedorismo. Eu não tô nem falando de empreendedorismo, tá? Hoje eu sou empreendedora, mas talvez faça muito sentido pra ti uma carreira numa empresa XYZ, mas tu tá vendo que não sabe se é isso, sabe? Porque pode ser isso, mas tem outras coisas que estão te faltando pra que tu realmente se sinta feliz, sabe? E isso tem muito a ver com o nosso propósito nessa terra. E eu te garanto, Deus, ele caprichou tanto na vida de cada pessoa. Tipo assim, ele dedicou tempo, assim, pra te criar. E ele te criou com tantas virtudes, com tantos detalhes. A nossa identidade raiz é de filhos de Deus. E isso vem junto com tantas virtudes que a gente vai conversar no dia a dia, que a gente fica assim, a gente nasceu pra isso. Então, nós temos uma missão muito maior aqui. Pode ter certeza que a tua vida ela é uma vida extremamente valiosa. Não só valiosa para Deus, mas valiosa para o mundo. A tua contribuição com essa terra, ela vai muito além do que a gente está fazendo. E eu não tô falando de marketing, eu não tô falando de que tu tem que fazer coisas grandiosas, porque o teu lugar de viver tua missão e teu propósito pode ser na tua casa, pode ser no teu lar, você como mãe, uma jovem que vai ser uma boa mãe, esposa, um homem que vai ser um cara de valor e de princípios com sua esposa, com seus filhos, ou pode ser que você vai se tornar, sim, uma multimilionária empresária que vai ter vários e vários negócios, ou não. Só que eu estou te falando que a tua vida ela é uma vida que foi escolhida a dedo por Deus para estar aqui. Ele te criou e ele não erra com ninguém.
Se tem uma coisa que eu posso garantir pra vocês, e que eu preciso muito que vocês entendam isso, pra que a gente possa, daqui pra frente, ser muito amigos, é que Deus, ele não erra em nada. Nada. A gente erra muito. E vai errar muito até que ele venha ou até que a gente morra. Mas ele não. Ele não erra. Ele não erra com os seus. Então, se a tua dúvida, a tua aflição nesse exato momento tá baseada na tua vida, o que que a tua vida, se tua vida tem sentido, se não tem sentido, ela tem. E a gente vai encontrar isso juntos, a gente vai olhar pra isso juntos. É isso que eu tô fazendo aqui agora. É isso que eu vou fazer daqui em diante. Com as ferramentas que eu tenho, com o que eu tenho, eu não vou mais guardar pra mim aquilo que ele me permitiu acessar. Sendo que eu sei que existem pessoas que estão precisando disso para encontrarem sentido no que estão fazendo, viverem uma vida com um propósito. Aonde estão, no momento em que estão. Então, se esse vídeo chegou até você, se tu tá assistindo até aqui, e eu não fiz nem, sei lá, 30% da minha maquiagem, é porque era pra você. Era pra tu estar aqui, era pra você ouvir o que eu tenho pra te dizer, e não é sobre o que a Camille está falando, não é sobre o que eu vivi na minha vida, ou eu deixei de viver, ou porque pra mim é não sei o que assado, entendeu? Não parem de ficar criando pretextos negativos pra vida. Camila, porque tu não sabe da minha realidade, tu não sabe dos meus pais, tu não sabe do meu cachorro. Eu não sei mesmo, não sei de verdade. Eu só estou te falando que Deus, ele ama pessoas improváveis. Somos todos improváveis aqui nessa terra, a gente é pecador. Ele ama, ele te ama, né? Ele escolhe as pessoas mais improváveis para coisas específicas. Todo mundo nessa terra aqui é praticamente improvável. E tu não pode se esconder disso. Tu não pode se esconder disso. Então, quando chega o momento que algo arde no nosso peito, que algo deixa de fazer sentido, é o ato de coragem que tá faltando. E a gente vai construir isso juntos, aqui, lá no meu Instagram também. Então, se tu ainda não me segue no Instagram, ou se tu vai do Instagram pra cá, que dá no mesmo, né? Eu vou conversar muito lá no Instagram, tá, gente? Mas é que aqui no YouTube eu posso fazer que nem eu fiz agora, tipo um vídeo de não sei quanto tempo esse vídeo vai ter, mas sei lá, meia hora de vídeo. O YouTube é melhor, né, pra isso, pra gente poder conversar. Então aqui eu aprofundo as... Ai, gente, deixa eu só achar aqui o pincel que não tá muito fácil de localizar. Achei. Então aqui a gente pode aprofundar mais, a gente pode ir mais além, a gente pode conversar mais. Depois, meu objetivo é criar um ambiente mais específico para que a gente possa ter trocas daí, né? Porque aqui é meio difícil, tipo, eu vou olhar os comentários de vocês, vocês podem ir lá no meu Instagram e me mandar alguma coisa, mas é mais difícil, né? Tipo, é mais fácil realmente ter um ambiente para isso, e eu sei criar isso, então eu vou fazer isso, eu prometo. Mas primeiro a gente vai situar todo mundo, colocar todo mundo no lugar, né? Então, o que eu quero... Não sei se ficou claro pra vocês, né? Tipo, eu fui só falando, realmente não tinha roteiro. Mas essa nova fase da minha vida, que não é uma nova fase, é a fase que eu estou vivendo, ela é uma fase que eu quero muito que seja de transbordo. É uma fase que eu quero que seja de multiplicação, sabe? Multiplicação mesmo. Então, compartilhar com vocês o que eu tô aprendendo, compartilhar com vocês o que eu estou fazendo. Não é só na vida, mas também é nos negócios, também é decisões. Se fizer sentido pra ti, alguma coisa vai fazer sentido, eu garanto. Garanto, sempre faz. E que a gente possa ser instrumento na vida um do outro, né? Instrumento de evolução, instrumento de tomada de decisão. Se vocês... Quero que vocês fiquem extremamente à vontade pra me mandar Instagram lá, tipo, direct, né? Sempre que vocês sentirem no coração de vocês que vocês querem conversar sobre alguma coisa. E saibam que vocês não estão sozinhos nessa, né? Ninguém aqui tem certeza de nada. Como eu falei pra vocês ali, a questão dos sisos, né? Tipo, tá, é só um siso, mas o tamanho disso, né? Eu não tenho controle sobre isso. Eu não tenho controle sobre ficar há 1 mês e meio, quase 2, tomando antibiótico direto, não podendo comer, com a cara inchada, então eu não podia estar aqui. Eu vou, inclusive, gente, essa sexta, tirar mais um siso. Então, eu tô aproveitando pra fazer esse vídeo aqui, porque é a semana que eu vou estar bem. Eu quero gravar outros vídeos também lá pro Instagram, bem legais, e talvez polêmicos, inclusive. Então, de novo, reforço pra tu me seguir no Instagram. Aí,
Agora é um momento de transbordo, da gente realmente conversar bastante, muito mais aqui no YouTube do que lá no Instagram, mas lá também, tipo, mas aqui é muito mais, porque eu consigo ser mais profunda com vocês, e que a gente possa realmente estar nos desenvolvendo, e que a gente possa estar aí construindo essa clareza e esse direcionamento juntos, né? Não precisa ser sozinho, como eu falei, vocês não estão sozinhos nessa, a gente não tem certeza de tudo, e nunca vai ter, os planos, eles são totalmente de Deus na nossa vida. Quero te encorajar a parar de querer controlar as coisas, a parar de querer achar que você tem razão de tudo, que você tem certeza de tudo, que os mais velhos são errados, ou que a sociedade tá manipulando, ou que o mundo não sei o quê. Você não precisa seguir a manada. Você não precisa... Você não precisa ir pra caminhos que você não quer ir, ponto. Entendeu? Tipo assim, gente, eu não quero ir nesse lugar aqui. A coragem de desagradar. Tenha coragem pra não agradar as pessoas. Você precisa disso. Existe só uma pessoa que você não pode desagradar, que é Deus. Você, inclusive, precisa ser desagradado. A nossa zona de conforto, que eu nem gosto muito desse termo, sabe? Mas a nossa vida, ela só não avança porque a gente tá a todo momento buscando um agrado, sabe? O sono, a bebida, a festa, os adolescentes que se jogam no... Não sei se eu posso falar essa palavra. Não sei se eu posso falar aquela palavra, entendeu? Tipo, não sei se eu posso, mas vocês sabem. Então, a gente tá buscando todo momento prazer. Ponto. Prazer. Todo momento é prazer, 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 prazer. E tudo bem, tipo, é carnal a gente buscar, né? É carnal a gente buscar essa satisfação, mas até que ponto? Até que ponto? Então, ter coragem para desagradar, isso é muito importante, eu sempre tive isso, que é muito do que me trouxe até aqui também. Claro que a gente perde pessoas, perde amigos, perde, mas a gente não perde a nossa alma. E garanto pra vocês que é a pior das consequências, tá? Se tu ainda não é cristão, então quero te encorajar a ter esperança, uma esperança que vai além da esperança de que amanhã vai ser um dia melhor. É a esperança de que alguém já venceu tudo pela gente. E que agora a gente só precisa cumprir nossos papéis aqui nessa terra, como filhos e filhas. Que o restante vai se encaixando. As coisas começam a voltar a fazer sentido. Quando tudo deixar de fazer sentido na tua vida, te garanto que é só tu voltar pro lugar de filho ou de filha que tudo volta a fazer sentido. Mas a gente vai conversar muito sobre isso aqui, não quero assustar vocês com um monte de informação. Gente, olha só, tô feliz de dar esse passo e espero muito que a gente possa construir esse ambiente juntos. Ele não é um ambiente meu, ele é um ambiente totalmente nosso e que ele possa chegar a quem tem que chegar. Eu não tô buscando números, eu não tô buscando visibilidade, eu não tô buscando palco. Já fui muito essa pessoa. Há uns 2 anos atrás eu já fui muita pessoa de buscar o palco, buscar a fama, buscar o sucesso. Hoje eu busco pessoas. Hoje eu busco quem precisa dessa mensagem, dessa informação. Eu não quero ninguém mais e ninguém menos do que quem precisa ouvir o que eu tô falando. E que seja o número que Deus quiser. Então eu tô muito feliz de dar esse passo, que ele é um passo que já estava acontecendo, mas um passo mais estruturado, e eu conto com você, comigo nessa. Até o próximo vídeo. Não tem dia específico, tema específico, vocês viram que eu faço vlog, faço vídeo falado, faço vídeo de tudo. A gente vai estar aqui nesse ambiente para conversar. Beijo!